voltando para o texto, quando eu olho a atitude de Abraão, por isso que ficou registrado nesta palavra, nós estamos aqui hoje falando sobre Abraão. Esse personagem da Bíblia que é respeitado por todo o mundo. O islamismo, não é? Um homem que deixou marca. Uma marca impressionante. E eu quero meditar no que aquele homem passou, porque às vezes Deus me pede algo tão pequeno, quando eu olho para esta situação, Bruno, e eu olho, e às vezes a gente sofre tanto, não é? Deus te pediu o quê? O que Deus tem te pedido? Essa é a pergunta hoje. O Espírito Santo diz, o que é que eu estou te pedindo, que você está tão triste assim? Será que eu não sou maior e melhor do que isso? Assim diz o Senhor. O que Deus tem te pedido? Não fale para mim não, fale para você mesmo. Às vezes nós conversamos com as pessoas na igreja e as pessoas falam assim, Rominho, mas eu quero servir a Cristo mais, sabe? Eu quero fazer mais e tal, mas esse negocinho e tal, me segura. Qual é o Isaac da tua vida? Talvez o teu Isaac pode ser um futebol que você não abandona. Talvez o teu Isaac pode ser uma novela que você não deixa de assistir e aquela desgraça daquela novela só traz maldição para a tua vida. E eu falo muito desgraça, mas desgraça não é palavrão não, tá? Desgraça é uma falta de graça. Talvez o teu Isaac é algo tão pequeno e Deus quer fazer uma coisa tão grande na tua vida, por isso Ele trouxe essa palavra hoje, porque Deus quer pessoas libertas, Deus quer pessoas, sabe, que possam ser cheias do Espírito Santo, Deus quer pessoas dispostas, Deus quer pessoas que amam mais a Deus, que amam mais ao reino de Deus, do que as coisas desta terra. Eu fico imaginando Abraão. No dia seguinte, versículo 3, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar de onde Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram junto com ele. E no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. E eu fiquei pensando de novo, Senhor, por que 3 dias? Deus é muito, muito engraçado. Aí está a negociação que a gente faz com Deus. Se fosse eu falava assim, tá bom, vou sacrificar o meu Isaque. Senhor, mas amanhã eu preciso de mais um tempinho para dormir. E até meio-dia eu tenho que resolver isso, porque de meio-dia para lá eu tenho um monte de coisa para fazer. Então vamos fazer o seguinte, em vez de eu andar 3 dias, Senhor, eu moro ali no Santa Zita, eu vou começar a subir no topo, no pezinho da Pedreira Itaúna e vou fazer o sacrifício ali. Porque 3 dias, aí você vê como Deus prova o homem. 3 dias eram 3 dias. Eram dias suficientes para Deus ver o que havia realmente no coração de Abraão. Eram 3 dias. Eram dias para que Abraão não agisse pela emoção. Eram 3 dias. 3 dias representa Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que era com Abraão e que é contigo. 3 dias, eram 3 dias também para chorar muito, para despedir de um filho. Meu Deus, os pais aqui estão entendendo o que eu estou falando. Os filhos às vezes não entendem. Eu quando era filho não entendia. Os pais estão entendendo, amém, pais? 3 dias. E eu fico imaginando esses 3 dias. Eu fico imaginando, vem aqui Daniel, vem aqui com o papai, rápido. Ajuda o papai aqui hoje. Eu fico imaginando 3 dias. Aí, Abraão e Isaque. E 3 dias. Aí, durante 3 dias, dá para falar muita coisa com Isaque. Durante 3 dias, dá para brincar muito com Isaque. Naquela caminhada, às vezes Abraão, olhando para Isaque, virando o rosto, para Isaque não perceber o tanto que ele chorava. Aí Isaque encontrando
uma cabeça de um animal lá, um esqueleto, chutava ela como se fosse bola. Chuta para mim, Isaac. Aí o Abraão chutando, brincando com Isaac. Chuta, Isaac. Chuta. Aí naquele momento em que o Isaac falava, papai, tá com fome, vamos parar no McDonald's. Aí Abraão, vamos meu filho, vamos comer aqui um sanduíche de camelo. Mas eu vejo que naquelas noites, eu imagino que Abraão nem dormiu. Isaac dormiu, tranquilo, ele estava com o pai dele. Mas Abraão devia olhar para Isaac assim, Washington, e chorar, meu irmão, mas chorar. E de sair até de perto, gritar. Pelas madrugadas naqueles lugares. Gritava, Deus, meu Deus. Mas ele não desistiu de fazer a vontade de Deus. Aí Abraão andava com Isaac, andava, e chegou no lugar, 3 dias. 3 dias. Terceiro dia chegou. Era a hora. Aí, Deus mostra a Abraão o local. Abraão pegou a lenha e o sacrifício, a Bíblia diz. Quem era o sacrifício? Isaac. E pôs nos ombros de Isaac. Isaac ainda carregou a lenha, ajudando Abraão. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está, aqui Daniel, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Então Abraão respondeu, olha só. Daí a pouco o menino disse, pai. Fala pai. Pai. Não, mais alto. Pai. Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaac perguntou. Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o seu sacrifício? Eu creio que Isaac até riu assim, ó papai, o senhor é meio doido mesmo. Tem tudo aqui preparado, cadê o sacrifício? Dê uma salva de palmas para o Daniel aí, esse artista. Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Eu fico imaginando assim, uma revelação de Deus no coração de Abraão. A vontade de Abraão de chegar logo para ver o que queria acontecer. A vontade de Abraão, sabe? De chegar logo. Aquela ansiedade, no bom sentido, que Abraão não tinha participado até o dia 7 de julho aqui, do culto, senão ele não ficaria nem ansioso. Mas aquela angústia no coração daquele homem. Abraão amava muito seu filho, como Deus também te ama muito. Você pode dizer amém? Repita comigo, Deus me ama muito. Abraão significa pai da multidão. E de repente, um nome com este significado, pai de multidões, estava prestes a sacrificar o seu único filho. Olha que contradição que às vezes Deus nos coloca. E Isaac significa ele sorri ou ele ri. O menino prestes a ser sacrificado e ele rindo, como Daniel riu aqui, e não foi nem preparado. Pai de multidão. Abraão. Os nomes naquela época, irmãos, eram nomes com significados. O nome da gente significava. Rafael, como o Rafael que eu conheci aqui na entrada da igreja hoje, significa Deus que cura. Daniel, Deus é o meu juiz. Davi, ungido de Deus. Eu conheci um pastor uns dias atrás que a gente estava conversando sobre nome, ele falou que tem cada nome. Aí uma irmã colocou o nome lá na igreja dele, lá do filho dela, Labassaia. O menino chama Labassaia. Eu quero dizer para você que não importa o teu nome no céu está registrado. Filho de Deus, filha de Deus. Isabel gostou, né? Quando você tiver o outro menininho aí, Labassaia.
pai de multidões, um pai de uma multidão, prestes a sacrificar o seu único filho. Deus, ele nos prova mesmo. Deus, ele talvez vai te pedir o que você ama mais, Joel. Olha só, hein? Deus não vai te pedir aquilo que você não gosta. Porque aquilo que você não gosta, você mesmo já descarta. Olha que coisa, grave isso. Deus vai te provar naquilo que você mais ama, mais gosta. Porque aí realmente você vai poder passar pela prova. E alguns pontos que me chamam a atenção. Abraão sabia quem era Deus. Abraão disse para Deus: Senhor, eis-me aqui. Segundo, Abraão obedecia a Deus e estava disposto a fazer a vontade de Deus. Terceiro, Abraão sabia que Deus não iria deixá-lo, mas que Deus faria alguma coisa. No livro de Gênesis 22, versículo 4 e 5 diz: ao terceiro dia levantou Abraão aos céus, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, versículo 5, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino iremos, no plural, até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão sabia que iria sacrificar Isaque, amém? Como ele disse então no plural, Flávio, que eles iriam voltar. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: quando você é íntimo de Deus, quando você tem comunhão com Deus, você realmente sabe o que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que Deus pode fazer é infinitamente mais do que você pensa, do que você acha, do que você até mesmo crê. Deus vai te surpreender todos os dias. Sempre Deus irá nos surpreender. Quantas vezes eu achei que era o final, quantas vezes eu achei que estava já no fundo do poço, e Deus me surpreendeu. Quantas vezes você já achou na tua caminhada com Cristo, eu estou falando para crente, que chegou o final. Quantas vezes você já até orou, dizendo, meu Deus, e agora? E Deus te surpreendeu, Roberto. Deus te surpreendeu, Eliseu. E como, né? É, meu filho, você pode andar de joelho. Quantos já foram surpreendidos por Deus assim, em situações que achavam o Senhor, agora parece que não vai dar certo. Aí amanhã dá certo. E eu te digo no nome de Jesus, vai dar certo na tua vida, em nome de Jesus. Vai dar certo porque você nasceu para vencer na presença de Deus. E as tuas provas não são maiores que o teu Deus, Soninha. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor, bem forte. Aleluia. Havendo adorado, nós voltaremos. Sabe o que poderia ter passado na cabeça de Abraão? Abraão pensou assim, tudo bem, ainda que eu sacrifique, ainda que eu mate meu filho, Deus é o Deus que venceu a morte. Deus é o Deus que ressuscita mortos. Louvado seja Deus. Deus vai ressuscitar, meu irmão, se for preciso. Amém? Deus vai ressuscitar.